Fique à vontade, nós vamos compartilhar algumas coisas. Be free. We're going to share a couple of things. Depois nós vamos orar por vocês. Then after we're going to pray for you. Nós acreditamos We believe que essa atmosfera em que nós estamos aqui esta noite that this atmosphere that we're in tonight tem cheiro de milagres. smells like miracles. E eu quero apenas lembrar a todos And I want to just remind que o everyone, Senhor não apenas vai fazer algo, the Lord's not just going to do Ele something. já está fazendo algo He's grande nessa already noite. doing something. Ele já está fazendo algo grande nesta He's noite. already doing something great tonight. Existe uma liberdade no Espírito aqui neste lugar There's a freedom in the spirit tonight que vai além daquilo que nós podemos entender ou aquilo que nós podemos pedir. that goes beyond what we can understand or ask Existe for. uma liberdade no Espírito neste lugar There's a freedom of the spirit in this que place responde muitas indagações. that responds to a lot of questions. Às vezes, como todos nós, seres humanos, nós temos tantas perguntas que não conseguimos encontrar respostas. Like all of us humans, we have so many questions we can't find answers E to. quando nós olhamos para a vida de Jó, And when we look at Job's life, Jó teve na sua história muitas marcas que geraram perguntas que até hoje muitos de nós não temos respostas. Job, throughout his journey, he had so many questions that till this day we don't have the answers Uma das to. perguntas de Jó era: por que o justo sofre? One of Job's questions was why does the righteous one Apontando para suffer? si mesmo, Pointing to himself. por que um homem como ele, que Deus deu testemunho de Jó a Satanás? Why does a man like him, where God gave testimony of Job to Satan? Será que você pode entender a dimensão disso? Do you understand the dimension of that? Pessoas podem falar e People dar can testemunho talk de and nós, give testimonies on our behalf. e por elas fazerem isso nos credibiliza diante do olhar de outros. And because they do that, it gives us some credibility in the eyes of others. E às vezes, porque alguém importante falou de você, And sometimes because someone important spoke as about you, pessoas tomam aquele testemunho como uma verdade absoluta e faz de você aquilo que estão dizendo sobre você. people take that testimony as absolute truth and make you what they say about you. Agora você imagina But now imagine, quem deu testemunho de Jó who gave a testimony of foi o Job próprio Criador. was the Creator himself. Mesmo assim, And even then, Jó perdeu seus filhos, Job lost his children. Jó perdeu seus bens, Job lost the things that he Jó had. perdeu sua saúde, Job lost his health. Jó perdeu seus amigos, He lost his friends. Jó perdeu tudo quanto ele possuía. He lost everything that he E had. uma das coisas que me intriga e que ao mesmo tempo me desafia And one of the things that intrigues me and é challenges que me todas as vezes, primeiro, é que nós sempre teremos perguntas que não existem logicamente is respostas. that first, we're always going to have questions that there is no logical answer E to. todas as vezes And every time que tivermos perguntas that we have que questions não possuem respostas, that don't have answers, não significa que Deus não tem uma resposta. doesn't mean God doesn't have an Mas answer. significa que nós precisamos agir da maneira correta para obter a resposta daquilo que precisamos. But it means we need to act in the correct way to have the answer that we E need. como eu disse, Jó, And like I said, Job, tendo perguntas não respondidas e difíceis de serem respondidas, having questions that weren't answered and difficult to be ele answered, escreve he writes, dizendo and he says, que essas perguntas duraram até these questions lasted que ele entrou nos átrios do Senhor. until he stepped in Será to que the você courts of the consegue Lord. entender isso? Can you understand that? O que respondeu as perguntas mais difíceis na vida de Jó What answered the most difficult questions in não Job's foi life, uma articulação de palavras, de frases, de pensamentos. it wasn't an articulation of words or thoughts, Foi um ambiente espiritual. but it was a spiritual atmosphere. Você entra You step in, e ele diz assim: and he says, aí eu entendi. then I understood.
Quando você entra num ambiente como esse, When you step into an atmosphere like this, ele responde muitas perguntas. he answers a lot of questions. E essas respostas não são para satisfazer a nossa alma, os nossos desejos, os nossos critérios. And these answers are not to satisfy our soul or our criterias. Porque existe um vazio na nossa mente todas as vezes que nós temos uma pergunta não respondida. Because there's an empty space in our minds every time we have an unanswered Às vezes nós question. somos tomados de uma certa ansiedade, Sometimes we're overcome by some de uma anxiety, inquietação, by disturbance. porque nós queremos uma resposta lógica para aquilo que nós estamos vivendo. Because we want a logical answer to what we're living. E essa necessidade de uma resposta causa um vazio nas nossas mentes, no nosso coração. And this need for an answer causes an emptiness in our minds E and nós hearts. estamos à procura dessas respostas. And we're looking for these E nós answers. estamos buscando elas. We're seeking them. Nós temos tanta informação. We have so much information. E eu quero dizer a você And I want to tell you, que muitas dessas respostas many of these answers, não irão vir they won't come nem de fontes e nem de maneiras que nós esperamos. from ways or sources that we expect. Muitas dessas respostas, But many of these answers, elas são entregues they're given em ambientes como esse. in atmospheres like this. Por quê? Why? Porque no momento que nós chegamos na presença do Senhor, Because the moment we step into the presence of God, todas as coisas que parecem estar faltando all things that seem to be missing, são preenchidas. they're fulfilled. Todas as coisas Everything que parecem estarmos precisando, that seems like we need them, elas são preenchidas. they're fulfilled. Por isso que ou não significa ser apenas por isso, mas um dos motivos pelo qual Moisés pede ao Senhor que enviasse com eles a sua presença. That's why one of the reasons why Moses asked the Lord to send with them his Moisés presence. precisava de muita coisa naquele momento. Moses needed a lot of things in Moisés that moment. precisava de comida, He needed food, precisava de água. he needed water. E não era para um party, para uma festa de 20 pessoas que a gente chama para ir em casa no final de semana. And it wasn't for a party of 20 people that we call over our Moisés house. estava com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas Moses had about 2.5 million que people precisavam comer that todos needed os dias. to eat every day. Moisés precisava de muita coisa, Moses needed a lot of things. mas Moisés resume tudo quanto ele precisava no Senhor. But Moses summarizes everything that he needed in the Lord. E ele diz: And he se says, a tua presença não for conosco, if your presence doesn't go não with us, nos faça sair daqui. don't allow us to leave here. Por quê? Why? Porque a presença de Deus tinha levado eles até ali. The presence of God had taken them until that point. E a presença de Deus se encarrega de suprir tudo que nós precisamos quando ela nos conduz a qualquer lugar da nossa vida. And the presence of God is responsible for providing anything we need when it's the one taking us. Ali onde Moisés estava, Where Moses was. onde a presença do Senhor tinha o conduzido junto com o povo, Where the presence of God had taken him with the aquele era o lugar de segurança. people. That was the place of safety. Aquele era o lugar de provisão. That was the place of provision. Aquele era o lugar onde nada lhes iam faltar. That was the place that they lacked nothing. E ele diz: And he says, se o Senhor não for conosco, if you don't go with não nos us, faça sair daqui. don't allow us to leave Porque here. aqui o Senhor nos trouxe, Because you brought us aqui here. nós temos toda a provisão. This is where we have Deus provision. diz: eu vou enviar um anjo, God Moisés. says, I will send an angel, Deus diz: Moses. não, Deus. And he says, no, God. Não é sobre serviço. It's not about service. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. The angels are in service of those that will inherit salvation. Não é sobre coisas, It's not about things. pois os anjos entregam coisas que o Senhor libera sobre o seu povo. Because the angel gives things that the Lord releases over his people. É sobre o Senhor, But it's about you, Lord. sobre a tua presença. It's about your presence. Sabe qual é a resposta do Senhor? You know what the Lord's answer is? Tá bom, Moisés. Okay, A Moses. minha
presença irá com você My presence will go with you para te fazer descansar. to make you rest. E a pergunta é: And the question o is, que mais nos traz descanso what else brings us na rest mente, in our minds, corpo, in our bodies, se não a certeza de que nós estamos supridos e cuidados em todas as if not the áreas? certainty that we're taken care of in Que every Deus area? estava reafirmando a Moisés era: What God was reaffirming to eu Moses não apenas was, estou provendo para você onde você está. I'm not just providing to you where you are, Onde você pisar, eu estarei com você e eu irei prover tudo quanto você but precisa. wherever you step, I will be with you and provide for you. Talvez a pergunta seja: Maybe the question is, como nós temos nos movido debaixo desse entendimento de que Deus está conosco? how have we moved under this understanding that God is Eu with us? transiciono o pensamento para algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, And I transition my thought to something I want to share with you. porque são duas palavras tão preciosas e tão importantes que o Senhor me levou a meditar esses dias. There are two words that the Lord brought me to meditate these days that are so precious. A primeira palavra está, na verdade, as duas estão dentro daquilo que eu quero compartilhar, e a primeira, ela está no livro de Romanos, In no the book of capítulo Romans, 8. chapter Se você 8. quiser ler comigo, fique à If you want to vontade. read it with me, please feel Romanos free. capítulo 8, versículo 17. Romans chapter 8, verse 17. A Bíblia diz assim, The Bible says, Paulo está dizendo: Paul is saying, e se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus. Diga comigo: eu sou um filho de Deus. say with me, I am a child of God. Mais uma vez, diga: eu sou um filho de Deus. Say it again, I am a child of Agora God. diga: como filho eu sou herdeiro. And say, as a child, I am an heir. Nós não vamos parar aqui, mas eu quero elaborar um pouco sobre isso. We won't stop here, but I want to Porque elaborate a existe little bit. entendimento muito peculiar a nós que abraçamos a fé e entendemos o que significa sermos filhos de Deus. There's a very peculiar thing to us that embrace faith and understand what it is to be children of God. É importante você entender algumas categorias de paternidades que Deus tem sobre povos e pessoas, para que isso facilite essa aceitação que você precisa ter em relação a ser filho de It's Deus. important for you to understand some categories of fatherhood that God has so you can accept this and understand Existem this. algumas categorias de filiação, se assim nós podemos dizer. Se a palavra categoria talvez não seja melhor, me perdoe. Mas o que significa é que Deus, ele tem filhos, e as maneiras como esses se tornam filhos de Deus são um pouco diferentes. God has children, and the way that these people become children are Por a little exemplo, bit quando different. você olha para a nação de Israel, For example, when you look at the nation of Israel, eles são filhos de Deus, they are children of God. e a Bíblia fala por eleição. The Bible says that they are children of God because they were chosen. Não é um conselho de pessoas ou um voto livre onde alguém vota e elege aquilo. It wasn't a vote like an election of that. Mas o próprio Deus But God himself olha para Israel looks at Israel e diz assim: and says, eu te elegi como meu filho. I choose you as my children. Ninguém tem nada a ver com isso. No one has anything to do with that. Existem promessas sobre a nação de Israel que não estão sobre nenhuma outra nação da terra. There are promises over Israel that are not over any other nation. Existem promessas sobre o povo judeu que não estão sobre nenhum outro povo da terra. There are promises over the Jewish people that are Deus not olhou- over any other people. Deus olhou e disse: God looked at them and said, eu te elegi como filho. I choose you as my children. Ponto final. Period. Não preciso perguntar nada para I don't ninguém. need to ask anyone Não preciso anything. que ninguém me aconselhe. I don't need anyone to counsel Não me. preciso que ninguém me dê uma sugestão. I don't need a suggestion A from minha anyone. decisão é essa. My decision is Está this, terminado. and it is done. Nós temos os anjos, We have the angels são filhos de Deus, that are children of God, criação.
creation. Deus os criou. God created A them. forma como Deus os criou, The way that God created them, embora seja misteriosa, even though it's mysterious, mas talvez se torne conhecida por alguns textos bíblicos. but maybe it's made known by some biblical Deus os texts. criou God created them, e eles são chamados filhos de Deus. and they are called children of God. Existe uma outra categoria de filhos de Deus There's another category que somos nós, that's us. os não judeus chamados gentios, The non-Jews called Gentiles, mas que recebem a filiação através de Cristo Jesus. but that receive this right through Christ Jesus. O apóstolo João escreve, ele veio para os seus John wrote that he came for e os his, seus não o receberam. and his own did not Mas receive him. todos, But all of todos those, quantos o receberam, all of those who received him, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de he Deus. gave them the power to be made children of God. No momento que nós recebemos, The moment that we receive, nós nos tornamos filhos de Deus. we become children of God. E a forma como Deus nos chama de filho And the way that God calls us children é por adoção. is by adoption. Agora imagine sobre filhos por adoção. Imagine children by adoption. Diferente de sermos criados como os anjos foram, It's different from being created é like the diferente de angels, sermos formados como Adão foi, or formed like Adam was, é diferente de sermos gerados como Jesus foi, or bared like Jesus was, é diferente de como Israel que foram eleitos, or Israel like they were chosen. a igreja. The church. Quem é a igreja? Who is the church? A igreja são todos quantos recebem a Cristo como seu Salvador. The church are all of those who receive Christ as their A Savior. igreja se torna filho, The church becomes children, filhos de Deus children of God por adoção. by E adoption. muitos de nós, And many of us, embora conheçamos o que significa ser adotado, even though we know what it means to be adopted, mas talvez por nunca termos passado por isso, because we've never been through não that, conseguimos maybe aceitar o que isso we significa. can't accept what that means. Eu não poderia dizer para você com propriedade o que significa exatamente ser adotado, I can't truly tell you what it means to mas be eu garanto adopted, para você que muitos but I guarantee that que many nós conhecemos, que that we foram know filhos adotados, conseguem se conectar ainda mais com este that princípio. we're adopted children can connect even more to this. Mas ser filho adotado But to be an adopted é child mais ou menos assim. is kind of like this. Nós estamos todos em um lugar We're all in a place esperando alguém passar por ali, Waiting. ler o nosso relatório, waiting for someone to pass by and look at what we bring, ver se a gente preenche os critérios do casal que está decidindo adotar uma criança, see if we meet the criteria of that couple that wants to adopt a child. pela idade, talvez, By the age, maybe, pelo gênero, by the gender, pela aparência, by the way they look, ou por qualquer outro critério que um casal, quando está prestes a adotar uma criança, imagina em seu coração, em sua mente, fala assim: eu quero uma criança assim. or by any other criteria that those parents imagine to have that child E like. nós estamos ali esperando, And we're there waiting. e quando chega um casal And when this couple para comes conhecer aquelas crianças to get to know those que estão children naquele orfanato, that are in that orphanage, então todas aquelas crianças ficam em uma grande all expectativa. of those children have such great expectations. Será que hoje Is it today eu vou encontrar uma casa? that I'm gonna find a home? Será que hoje Is it alguém today vai olhar para mim someone's gonna look at e me vai me desejar? and is gonna want me? Será que hoje uma família vai olhar para mim Will a family look at me e today vai me dar uma segurança? and gonna give me Vai me safety? tirar desse lugar? It's gonna take me out of this De place. repente, And then suddenly, o casal chega this couple comes. e olha, They look. percebe aquelas crianças They look at all of those kids e escolhe um ou escolhe outro. and they choose one or another. E os não escolhidos And the non-chosen permanecem ones ali esperando stay there waiting até talvez completar uma idade, until maybe they meet an a age maior idade, when they're over que age. já não faz mais sentido ficar ali. It doesn't make sense to stay E there muitos são anymore. encaminhados Many are taken a outros meios em que o próprio governo, os próprios governos, o Estado
proporciona para que essas pessoas possam levar a sua vida. to other means where the state maybe gives to these people to take Muitos their lives acabam away. não sendo adotados, Many end up not being porque não adopted preencheram os critérios because they didn't fulfill the de criteria quem desejava os adotar. of who wanted to adopt them. E aí então, And then quando nós transferimos essa realidade para uma verdade bíblica, when we transfer this to a biblical nós truth, estávamos todos nesse orfanato. we were all in this orphanage. O Senhor passou por lá, The Lord passed by em uma casa enorme que in a cabe huge todos. house that fits Olhou all para of mim e us. para a sua ficha. He looked at our Quando little alguns nos paper, rejeitaram, and when others rejected Ele olhou us, para você e para mim. He looked at you and I, Eu quero você. and He said, I want you. Eu quero você. I want you. Mas a minha idade não condiz. But my age A isn't good maioria dos enough. casais querem crianças ainda de colo, porque as mais velhas já têm alguns hábitos, já tiveram seu caráter formado ou impactado por alguns acontecimentos, então é mais difícil. Então, mas não é uma criança inocente de colo. Majority of the families want little babies, and I'm not a baby anymore. Tem problema. No problem. Eu quero você. I want you. Do jeito que você é. The way that you are, Com todos os seus traumas, with all of your com traumas, todas as suas with dificuldades, all of your hardships, com todas as suas coisas erradas with que all você of cometeu. the wrong things that you've É done. você que eu quero. I want you. Então você entende como filho adotado So you understand, as an adopted que não é child, sobre as suas qualificações, it's not about your qualifications. mas é sobre a decisão de quem te adotou. But it's about the decision of who adopted you. Não tem nada que você possa fazer There's nothing that you can do para aumentar esse amor da pessoa que te adotou. to increase the love of this person who adopted Como não you. tem nada que você tenha feito In the same way, there's nothing that you could have done para diminuir o amor desta pessoa que to adotou. make this love less. A decisão foi unilateral. The decision was Só unilateral. teve um lado. There was one side. Jesus olhou para você Jesus looked at e you, Ele nos amou enquanto ainda éramos and He pecadores. loved us while we were still sinners. E Ele disse: se você tão somente me And He aceitar, said, if you just accept me, se você tão somente me receber, if you receive me, então eu te farei um filho. I will make you a child. A humanidade, Humanity. e eu poderia, claro, dizer sobre a nossa cultura, seja brasileira ou americana ou alguma outra nação aqui representada. I could, of course, talk about our culture, be it Brazilian, American, or any other nation. Todos nós, But all of us, temos algum tipo de dificuldade com paternidade. we have some sort of a hard time with fatherhood. E sempre nós buscamos em pessoas, And we always seek in people, e às vezes em pessoas erradas, sometimes in the wrong uma people, coisa que possa preencher. something that can fill. E aqueles que vêm de famílias disfuncionais, And those that come from dysfunctional families, aqueles que talvez pais presentes fisicamente, mas ausentes na sua vida, no seu coração. that maybe have physically present parents but absent Ou parents talvez in their alguns que hearts. estão aqui que seus pais estiveram tão ausentes da sua vida na infância, na adolescência, e agora como pais que somos, Or maybe some here that your parents were never there when you were a kid or a teen. nós começamos a, de maneira involuntária, reproduzir algumas atitudes. As parents, we involuntarily reproduce some Se actions. tivéssemos vivido e convivido com uma família funcional, onde pai e mãe sabem muito bem os seus papéis, That if we have lived with a functional family where mom and dad have their roles, talvez nosso comportamento seria diferente. maybe our behavior would Seria be different, melhor. would be better. A verdade é The truth is, que não existem pais, there are no nem parents, pai homem, nem mãe mulher, father or mother, capazes de suprir todas as nossas that are necessidades. able to fulfill all of our needs. Você pode ter sido ou se esforçado para ser o melhor pai do mundo, You could have tried to be the best parent ever, melhor mãe do mundo. the best mom or dad Nunca ever. nós conseguiremos preencher
todas as carências dos nossos We'll filhos. never be able to fill all the needs of our children. Porém, However, existe um que pode. there is one that can. O Senhor The Lord é o nosso Pai. is our Father. Embora Jesus se apresente como esse irmão mais velho Even though dentro Jesus da estrutura familiar celestial, presents himself as the older brother in the spiritual family mas o structure. papel de Jesus com os discípulos era exatamente esse, But de Jesus- suprir uma paternidade. Jesus' role with the disciples was exactly to fulfill this Ao ponto de fatherhood. quando ele estava concluindo o seu ministério na terra, To the point when he was finishing his ministry on ele olha earth, para os discípulos e diz assim: he looks at the disciples and eu não vou says, deixar vocês órfãos. I won't leave you orphans. Eu vou enviar o Espírito I Santo will que habite com send vocês. the Holy Spirit to dwell with O que you. Jesus está fazendo? What Jesus is A doing, paternidade do Pai estava nele, the fatherhood of the Father a was in him, paternidade dele está no Espírito. and his fatherhood is in the E Spirit. quando nós os recebemos, eles moram e habitam dentro de And nós. when we receive them, they dwell Por in isso não us. importa That's why it doesn't matter quanto fomos carentes como filhos. how needy we were as children. O Senhor preenche tudo aquilo que The nós Lord precisamos. fills everything that we need. Somos filhos, We are children, por isso somos herdeiros do Senhor. and because of that, we are heirs of the O Lord. que é ser um herdeiro? What is it to be an heir? Ser herdeiro To be an heir é você ter direito is for you to have the right a coisas que você não trabalhou para conquistar. to things that you didn't work for. Não é muito comum em uma comunidade imigrante, quando se trata de uma transição de um país como o Brasil ou outros países para um país que nós consideramos, ou pelo menos é intitulado como um país de primeiro mundo. It's not very common within the immigrant community from a transition from a country to another. Porque existe uma cultura muito comum dentro dos imigrantes que transitam de um país para o outro, você sempre ir para uma outra nação buscar uma vida melhor. There's a very common culture that is you going to another nation to seek a better life. Isso não é uma regra, It's not a rule, mas não é uma exceção. but it's not an exception. É algo que acontece de forma muito comum. It's something that happens very Então, regularly. quando nós chegamos dentro de uma comunidade imigrante, So when we come within an immigrant community, nós não estamos preocupados com a casa, com o carro ou com alguns bens que nós temos direito, porque somos herdeiros dos nossos pais. we're not worried about maybe a house or a car that we have the right to because we're heirs of our Nós parents. chegamos aqui, We get here, talvez você que é um pouco mais novo não se identifica tanto com isso, Maybe mas if os you're a little pais bit- que estão aqui sabem melhor do que eu estou falando. maybe if you're a little bit younger, you won't connect too much, but the parents know. E você não espera nada de ninguém. You don't expect anything from Você anyone. corre atrás, trabalha, You work, batalha todos os You dias battle every day para você construir algo. to build E something. na maioria de nós, pais, o nosso pensamento é conceder, dar aos nossos filhos alguma coisa por aquilo que nós trabalhamos. The majority of us parents are the way we think is giving our children something for what we worked Porque for. agora nós somos pais, Because now we are parents. nós temos herdeiros. We have heirs. E esses herdeiros que são os nossos And filhos these heirs that are our children, possuem direitos. they have rights. Isso não é sobre eu querer ou não querer, It's not about me wanting it or são not. direitos. It's O rights. pai que nunca se relacionou com o filho, A father that never had a relationship o with a filho son, que nunca gostou nem quis olhar para o pai, or a son that never likes their quando father, aquele pai morre, when that father por dies, lei, by law, aquele filho tem uma herança, that son has an inheritance, tem um direito. has a right. E a não ser que ele abra mão desse direito, And only if he lets go of this right ninguém pode no tirar one a sua herança. can take away his Porque como inheritance. herdeiros, Because as nós heirs, temos direitos. we have rights. A Bíblia fala que nós somos herdeiros, The Bible says that we are heirs porque somos filhos de Deus. because we are children of God. Agora, existe um outro lado e é o outro ponto dessa ministração, e eu gostaria que você entendesse. There's another side and another point of this message I want you to understand. O entendimento que somos filhos e herdeiros é muito valioso. The understanding that we are children and heirs is very valuable. Porque o fato de nós
termos a mentalidade de batalhar e conquistar o nosso próprio pão e não esperar que ninguém vai fazer nada por nós, é muito natural de uma comunidade como a nossa. It's very natural in a community like ours to have the mindset of battling for what we want. Porém, o que nós não podemos nos esquecer But what we can't forget é que somos filhos. is that we're E se children. somos filhos, somos And herdeiros. if we are children, we are E se heirs. somos herdeiros, precisamos aceitar e receber aquilo que o nosso Pai deseja nos entregar. And if we are heirs, we need to accept and receive what our Father Mas eu não wants to give us. mereço. But I don't Eu não deserve it. fiz por merecer. I didn't do Eu não anything. trabalhei por isso. I didn't work Não é for sobre it. o que você fez. It's not about what you've É done. sobre quem você é. It's about who you are. Você é filho e você tem direito à herança do seu pai. You're a child and you have the right to the inheritance of your É father. libertador It's freeing quando você entende when you understand que Deus é o nosso Pai that God is our e Father Ele tem heranças para distribuir aos seus and He filhos. has inheritances to distribute to Isso His children. requer um gesto de humildade, Requires an act of porque humility. receber aquilo que nós não conquistamos, Because receiving what we didn't work for, na verdade você tem dois tipos de pessoas. in reality you have two kinds of people. Os folgados, The ones that are a little bit que só lazy, querem receber coisas fáceis, that just want to receive things the easy way. mas do outro lado, But on the other hand, você tem os orgulhosos, you have the prideful ones que não aceitam receber porque não foram eles que conquistaram. that don't accept to receive it because they weren't the ones who Que conquered nosso it. orgulho caia por terra, May our pride be para que a gente cast out, possa estar nessa posição de filhos so we may be in this position of e children receber aquilo que o Senhor quer nos entregar. and receive what the Lord wants to give us. Você não recebe cura, milagres e maravilhas porque você trabalhou e conquistou. You don't receive healing, miracles, and wonders because you worked Não foi for o quanto it. você orou para alcançar. It's not when you prayed to Não reach foi o quanto it. você jejuou para It's alcançar. not how much you fasted to reach São it. heranças espirituais It's a spiritual que inheritance Jesus já conquistou por nós. that Jesus conquered for us. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. He was hurt by our Ele foi transgressions. moído pelas nossas He iniquidades. was hurt by our O iniquities. castigo que nos traz a paz estava sobre ele. What brings us peace was over Pelas him. suas pisaduras nós fomos And by his sarados. footsteps we were healed. Jesus aparece Jesus shows na up história in history. aproximadamente com seus 30 anos. He was approximately 30 years E old. ele entra dentro do templo. And he steps into the temple. E ele pega o rolo, And he takes the scroll. pergaminho, The scroll. e ele abre onde estava escrito. And he opens where it was Texto written. de Isaías 61. The text in Isaiah E ele 61. lê: And he reads o it. Espírito do Senhor The Spirit of the está Lord sobre mim. is over me. E ele me ungiu. And he anointed E me. ele começa a descrever o propósito daquela And he unção. starts to describe the purpose of that Libertar os anointing. cativos, To deliver pôr em liberdade os oprimidos. bring freedom to the oppressed. E no final da lista ele And at diz: the end of the list, e he says, anunciar o ano aceitável do Senhor. and to announce the acceptable year of the A Lord. Bíblia diz que eles se assustam. Bible says that they're E frightened. sabe por que um dos motivos pelo qual eles se assustam? And you know one of the reasons for Porque that o ano aceitável do is Senhor because the acceptable year of the é o Lord ano jubileu. is the Jubilee O ano year. jubileu And the Jubilee é o year primeiro ano is the first year depois de um ciclo de 7 anos. after a cycle of 7 years. 7 vezes 7 anos. 7 times 7 years. Você não fugiu da escola, você sabe que 7 vezes 7 é 49. You didn't skip school, so you know 7 times 7 is 49. Então, 7 anos, So 7 years, 7 vezes, 7 times, quando completava-se 49 when anos, 49 years had passed, primeiro ano pós, the first year era o ano after 50. was 50. Esse era o ano jubileu. That was the E Jubilee. existia uma lei dada por Deus no ano jubileu. There was a law given by God in No the ano Jubilee jubileu year. era restituídas todas as In propriedades. that year, all the things were restituted. No ano jubileu todas as dívidas eram All the perdoadas. debts were forgiven. No ano jubileu todos os escravos eram soltos. During Jubilee, all the slaves were Deus estava released. dizendo assim:
God was saying, pelo menos uma vez at least once na vida de cada pessoa, in each person's se life, começar o ano jubileu, você ser muito novo, if you're really young in the pelo menos Jubilee, uma vez na sua vida, at least once in your você vai life, ter a oportunidade de zerar todas as coisas have- e dar um reset na sua vida. you'll have the opportunity to reset your life. Por que que eles se assustaram? And why were they frightened? Porque aquele ano Because that year não era o ano jubileu. was not the Jubilee E year. eles estavam assustados por quê? And they were surprised why. Porque Jesus estava lendo o texto errado para aquele tempo. Jesus was reading the wrong text for that time. Jesus estava lendo Jesus was o reading texto que não condizia com a época. the text that didn't match up with the É como se time. eles olhassem e falassem assim: It said that they looked and said, o texto é maravilhoso, the text is mas wonderful. você não sabe que esse não é o ano aceitável do Senhor, But ou o don't ano you know, jubileu? this is not the Jubilee year. E o que Jesus diz, And what does Jesus quando ele say? termina de ler, When he finishes up reading, ele entrega nas mãos do que guardava os pergaminhos, he gives the scroll back to the hands of ele the one se who kept volta it. para todos no templo He turns to all in the temple e ele diz essas palavras: and he says these words. hoje Today, se cumpre it's fulfilled, essa profecia. this prophecy. O que Jesus queria dizer? What did Jesus want to O que say? Jesus queria dizer é: What Jesus wanted to você say não was, precisa esperar um calendário. you don't need to wait for a Se você calendar. crê que eu sou o cumprimento da profecia, If you believe I'm the fulfillment of você the pode prophecy, receber isso agora. you can receive this Você now. pode receber isso hoje. You can receive this today. Você é filho You are a e você child tem direitos. and you have rights. Quantos filhos nós temos aqui? How many children do we have here? Diga, eu sou filho de Deus. Say, I am a child of God. Diga, eu sou filho de Deus. I am a child of Eu God tenho direitos. and I have rights. Pergunta é: The question o que is, nós vamos fazer com a herança que temos recebido? what do we do with the inheritance that we've been receiving? Existe uma mentalidade que precisa ser trabalhada nos nossos corações e eu acredito, pelo menos para mim, é algo que realmente veio debaixo de um entendimento do Espírito para esse tempo. There's a mentality that should be worked in our hearts, and at least for me, it came under an understanding of the Spirit for this time. Porque o texto de Romanos, capítulo de número 8 que nós Because lemos, this text in Romans 8 that we ele diz read, assim: it says, e se somos filhos, and if we are children, somos logo herdeiros também, we are also heirs. herdeiros de Deus. Heirs of God. Mas aí ele continua, And then he keeps going. e a continuação é essa: And this is, e co-herdeiros de Cristo. and co-heirs with O Christ. co-herdeiro de Cristo tem um sentido espiritual. This co-heir with Christ has a spiritual meaning. Porque o que Paulo está dizendo é: Because what Paul is saying is, nós somos herdeiros de Deus. we're heirs of God. Ele nos adotou, He adopted us. agora ele nos entregou uma herança. Now he's given us inheritance. Mas nós somos co-herdeiros de Cristo. But we are co-heirs with Ou Christ. seja, Cristo Or be it Christ, também é herdeiro do Pai, also an heir também of the herdeiro Father, de Deus, also an heir of nos God, fez co-herdeiros dele. made us his E a co-heirs. pergunta é: o que Jesus fez The question is, what did Jesus enquanto do estava na terra, while he was on earth, sendo filho being a e son sendo herdeiro? and being an heir? Ele não trabalhou He didn't work com a mentalidade de um herdeiro with the mentality of an heir que espera com que o pai morra para receber a sua parte that waits for the father to die to receive their part e decide o que vai fazer com aquilo. and then decides what they're going to do with that. No. A mentalidade do herdeiro pode ser The heir's mentality could be de um filho que está esperando a sua parte, of a son who's waiting for their part, ou de um filho or of a son que está dando continuidade ao trabalho do pai. that's giving continuity to the father's work. Então, quando nós entendemos o que significa isso, So when we understand what that means, nós não apenas somos herdeiros, we're not just heirs, mas nós somos sucessores. but we are successors. O herdeiro An heir tem a sua própria vida. has their own life.
seus próprios negócios. their own E business. porque tem direito, And because they have a right, quando o pai falece, when the father ele dies, vai receber a sua they parte. receive their part. O sucessor But a successor faz do trabalho do pai makes the father's work o seu trabalho. their own. Porque quando o pai termina a sua parte, Because when the father finishes his ele part, continua aquilo que foi começado he pelo seu pai. continues what his father O started. Senhor não nos chamou apenas para sermos The herdeiros. Lord didn't call us only to be heirs. Porque quando o exemplo de herdeiros é Cristo, Because when the example of heir o is que Christ, Cristo fez what Christ foi o did trabalho do Pai enquanto ele estava na terra. was the work of the Father while he was on earth. Cristo falou o que o Pai falava. Christ spoke what the Father Cristo spoke. representava a imagem do Pai. He represented the image of the Father. Cristo fazia a obra do Pai. He did the work of the Com Father. 12 anos ele é esquecido no templo. When he was 12 years old, he's forgotten in the 3 temple. dias depois, 3 days quando after, encontram ele, when they find him, perguntam para ele: they ask him, aonde que você estava? where were you? Eu estava He says, I cuidando was dos negócios do meu pai. taking care of my father's business. Ou seja, Or be it, eu tenho direitos, I have rights, mas eu aplico esses direitos em continuar aquilo que o meu pai começou. but I apply these rights in continuing what my Eu não father estou falando started. que você deve seguir literalmente isso, porque eu não posso respaldar aquilo que o seu pai começou, o seu Not pai saying biológico. that you should literally follow this, because I can't back up what your Talvez biological o que father Deus tem para o started. seu pai biológico é para ele, e o que Deus tem para a sua vida é algo diferente. Maybe what God has for your biological father is one thing, and Mas for eu you estou trazendo um another. entendimento espiritual. But I'm bringing a spiritual Se nós não understanding. soubermos aplicar isso e resolver isso na nossa mente, If we don't know how to apply and resolve this nós in our começamos minds, a agir como herdeiros do Senhor, espiritualmente falando, cumprindo as nossas próprias coisas, e algum dia eu vou receber alguma coisa de Deus. we start to act as heirs, fulfilling our own things, and one day I'll receive E o something from chamado God. dele His calling é para que a obra que ele começou seja continuada. is so that the work that he started may be O continued. chamado de Jesus para a igreja, Jesus' calling em for João the church. capítulo 14, verso 12, In John 14:12, ele diz: em verdade vos he digo, says, in truth, que I tell aquele que you, crê em mim those that believe também in me fará as obras que eu faço, will also do the works e that as I fará ainda maiores, do, and will do even greater porque works. eu vou para o meu Pai. Because I will go to my O que Father. Jesus está dizendo? What is Jesus saying? Você não é apenas um herdeiro, You're not just an heir. você é um sucessor. You're a successor. Porque quando eu terminar a minha obra, When I finish my work, a sua vai continuar aquilo que eu estou fazendo. yours will continue what I'm doing. Então você entende que a corrida de um sucessor So you não é understand, outra the race of a successor is senão nothing uma except corrida de bastão. a baton race. E você sabe que uma corrida de bastão, You know that a baton o race, próximo corredor não começa quando o primeiro corredor the termina, next runner doesn't start when the first one porque ends, senão eles perdem a corrida. or else they'll lose the Tem race. muita gente And a lot of people esperando começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, waiting to start to do what God called you to do quando alguma coisa acontecer na sua when vida, something happens in your quando life, alguém parar. when someone stops. E a corrida de bastão não é assim. But the baton race is not like that. Quando o corredor que está com o bastão nas mãos, When the runner that has the baton in their hands ele está quase terminando a sua etapa. is almost finishing up their part, Próximo corredor the next runner começa a correr no mesmo ritmo ao seu lado. starts to run in the same pace next E to quando them. ele consegue alinhar o ritmo de quem está correndo com ele, And when they can align the rhythm of who's running with ele them, toma o bastão they take the baton e continua. and they keep going. Ninguém para. No one stops. Deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you O que something. Jesus está falando aos discípulos What Jesus is telling the é disciples exatamente uma corrida de bastão. is exactly a baton race. Porque a mentalidade de um filho herdeiro, It's the mentality of a child that is an heir, principalmente a mentalidade de um pai que está deixando herança para um filho, especially the mindset of a father that's leaving an inheritance ele não for é a como child. muitos de nós, It's not like many que of por não us, termos tido uma referência ou pelo menos um ensinamento saudável dos nossos pais, because we didn't have a healthy
reference or teaching from our Nós parents. queremos que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. We want our kids to go through what we went through. Não, quando eu era da No. sua idade, eu ralava muito. When I was your age, I Você worked quer alguma hard. coisa? You want something? Vai ralar também. Work hard too. Nós estamos ensinando os nossos filhos We're teaching our com uma children mentalidade in a de mindset pais que não sabem deixar uma herança. of parents that don't know how to leave Não an significa inheritance. que herdeiros têm uma vida fácil, Doesn't mean that heirs have an mas easy significa life. que a mentalidade de um filho herdeiro é: But it means that the mindset of an eu não heir vou is, fazer o que meu pai fez para conquistar o que ele I conquistou. won't do what my father did to conquer what Eu he vou did. tomar o que ele conquistou I'll take what he e eu conquered vou amplificar isso a níveis muito and I'll maiores. amplify that to higher Então o que levels. Jesus faz? So what does Jesus do? Não é uma corrida onde você vai começar lá na largada. It's not a race where you start at the starting line. Você vai começar aonde eu terminar. You start where I finish. E quando eu estiver terminando, And when I'm você finishing, vai correr junto comigo. you're running next to Você me. vai fazer as mesmas obras que eu You're faço. doing the same works as E I você do. vai fazer obras And maiores. you'll do even greater works. Porque você vai dar continuidade Because you will give àquilo que eu continuity estou fazendo. to what I'm doing. Alguém recebe essa palavra? Anyone receives this word? Diga comigo, continuidade. Say with me, continuity. Nós temos o dever We have the duty de darmos continuidade naquilo que o Senhor fez. to give continuity in what the Lord did. Deus God não é apenas um Deus de novos começos. isn't just a God of new beginnings. Os novos começos acontecem quando nós encontramos a Cristo. New beginnings happen when we find Depois que Christ. conhecemos o Senhor, After we know the Lord, todas as demais coisas que acontecem conosco podem ser novos capítulos everything else that happens to us may be new chapters de uma história que está em andamento, que está em curso. of a story that is happening. A promessa de Deus foi tão grande a Abraão The promise of God was so great to que nem tudo se Abraham cumpriu no tempo dele. that not everything was fulfilled Então in Deus his time. transfere para Isaac. So God transfers to Que não Isaac consegue cumprir todas as coisas. that still can't fulfill Deus everything. transfere para Jacó. Transfers to E Jacob. essa transferência vai até chegar em mim e em você And hoje. this transfer gets to us. Então nós So não us, estamos aqui fazendo algo novo. we're not here doing something Nós new. estamos aqui We are dando here continuidade em algo grande que Deus já começou a fazer. giving continuity to something great that God has already started. Nós somos herdeiros, We're nós heirs. somos filhos. We're children. E a nossa herança And our inheritance não é apenas aguardar um direito adquirido isn't just waiting for an acquired right. para desfrutar disso e às vezes até não desfrutar porque não conseguimos valorizar aquilo que não conquistamos. To enjoy that and sometimes not enjoy it because we can't value what we haven't Nossa conquered. missão Our mission é tomar aquilo que o Senhor nos deu is to take what the Lord has given us e pensar and think que aquilo é tão grande that that is so great que nós precisamos reinvestir isso. that we need to E reinvest nós it. precisamos trabalhar. We need to work. E nós precisamos dar We sequência. need to give E nós sequence. precisamos ser sucessores. We need to be successors. Porque isso é uma semente na vida dos nossos filhos. That's a seed in our children's lives. Não existe sucesso There is no success sem sucessores. without successors. Não trabalhe apenas para deixar uma grande segurança financeira para sua família. Don't work just to leave great financial security to your family. Trabalhe para que a sua família entenda Work so your family que can você está understand cumprindo a sua parte. that you're fulfilling your Mas part. chegará um dia But a day will que come eles cumprirão a parte that deles. they will fulfill their part. Porque a obra precisa ser contínua. Because the work needs to be O trabalho continuous. precisa continuar. The work needs to keep Aonde going. pai para, Where a father o stops, filho já está caminhando com ele para dar a continuidade. son is already walking with him to keep going. E assim sucessivamente. And that keeps on E going. assim com as próximas gerações. That happens with the next generations. Eu estou extremamente empolgado I'm extremely excited para saber o que mais Deus vai fazer através dos nossos filhos. to know what else the Lord will do through our children. Eu estou empolgado. I'm excited. Pai, mãe que está aqui, Parents that are here, por favor, please se empolgue.
Get excited. Pastor, mas eu tenho medo de me ferir, de me machucar, de me Pastor, But decepcionar. I'm scared of getting disappointed or Se hurt. empolgue, Get excited. porque os seus filhos trarão muita alegria ao seu Your coração. children will bring so much joy to your heart. E claro, filhos que estão aqui, And of course, children that are o here, peso está todo sobre vocês. the weight's all on you. Vocês não têm desculpas. You don't have excuses. E não se preocupe, pai que está aqui, Don't worry, parent that's here. não facilite todas as coisas, Don't make everything easy. mas não dificulte todas as coisas. But don't make everything hard Quando você either. entrega realmente isso ao Senhor, When you truly give that to the Lord, Deus sabe como preparar os nossos filhos. God knows how to prepare our Até porque children. Especially uma das únicas because formas que nós achamos que Deus nos prova é quando falta o dinheiro. one of the only ways that we think God tries is with the lack of Porque essa money. foi a nossa realidade, sim ou não? Because that's our reality, right? Não tínhamos condições quando chegamos a esse país. We didn't have money when we got here. Passamos dificuldades We went through financeiras. financial hardship. Alguns passaram dificuldades extremas financeiras. Some went through extreme financial Tinha que hardship dividir o quarto com várias pessoas. to share the room with a bunch of Não tinha people. condições de comprar um carro. Couldn't buy a car. Comia apenas no restaurante que você trabalhava. You ate only at the restaurant that you worked E in. muitas outras dificuldades que cada um passa. So many other hardships that each one Mas goes quem foi through. que diz que dificuldade financeira But who said that financial é a única hardship forma que Deus forja a vida de uma is the pessoa? only way that God prepares someone? Deus não depende dos nossos métodos para poder nos preparar. God doesn't depend on our methods to prepare us. Deus tem os seus próprios. God has his own ways. Deus prova o seu povo mesmo comendo maná. He tries his people even eating the Deus manna. prova pessoas mesmo tendo uma conta bancária abençoada. He tries his people even having a blessed bank account. Deus tem seus meios. God has his ways. Sabe de uma coisa? You know one thing? Deus está provando, ensinando, God is trying, is teaching, amadurecendo is maturing os nossos filhos our children para que eles possam ir so they may go muito além, so much farther, muito além de nós. so much farther than we did. Declaro sobre a sua casa, pai e mãe que está I aqui, declare over your home, parents that are declaro here. sobre a sua família, I declare over your family. seus filhos irão muito além. Your children will go Seus farther than filhos you. levarão o seu nome, Your children will take your levarão o name, seu trabalho, will take your work, levarão a sua will dignidade. take your dignity. Seus filhos Your farão children de você conhecido. will make you known, Não porque você tem o desejo de ser famoso, not because you want to be famous, mas porque quando eles chegarem nesse lugar but de maturidade, because when they reach the place of maturity, entendendo que não foi sobre eles, knowing that it's not about mas them, foi sobre aqueles que vieram antes. but it's about those that came Hoje eles before não them. conseguem perceber isso, Today they can't realize mas não it, se preocupe, but don't worry, eles chegarão nesse lugar. they will get to these Quando places. chegarem lá, And when they get there, você, pai, you não parents será esquecido. will not be forgotten. Você, mãe, You mother não será esquecido. will not be forgotten. Herdeiros Heirs e sucessores, and successors. somos chamados We are called para cuidar dos negócios do nosso to Pai. take care of our Father's business. Eu concluo nesta noite And I want to finish up tonight dizendo para você algo. telling you something. Nós estamos vivendo nesses dias We are living in these days grandes sinais. great signs. Eu disse grandes sinais I said great de signs mover sobrenatural do Espírito de Deus of sobre a a igreja. supernatural move of the Spirit of God over the church. Algumas semanas atrás aconteceu a trágica morte do Charlie Kirk. A couple weeks ago, we had the tragic death of Charlie Kirk. Não ministrei nenhum domingo nesse mês ainda e I didn't preach any Sunday mornings this month yet. talvez hoje será a única ministração de todo mês. Maybe today is the only time I'm speaking this Então não whole tive a month. oportunidade de endereçar isso e falar sobre I isso. didn't have the opportunity to address this. Estávamos em viagem, eu e a pastora Isabelle, We were traveling, Pastora and I. acompanhando todos os detalhes do que aconteceu. We were following along everything that was happening. O Senhor me deu uma palavra And the Lord gave me a word
E até então era uma palavra ainda muito prematura. And until then, it was a premature word. E a palavra foi João capítulo 12, versículo 24. And the word was John 12:24. Jesus disse assim: Jesus said, se o grão de trigo não morrer, if the seed of wheat doesn't die, ele fica só. it stays alone. Se ele morrer, But if it dies, ele dará muito fruto. it will bear so many fruits. E a palavra que o Senhor me deu em relação a ele foi essa: And the word that God gave me to him was that fruto que a morte dele vai causar the fruit that his death é will cause muito maior do que vocês is podem so imaginar. much greater than we can imagine. E hoje, antes de vir para cá, Today, before coming here, grande estádio great stadium estava sendo celebrado. was being celebrated. Na verdade, In foi reality, muito mais um culto was much more a que qualquer service outra coisa. than anything else. E eu assisti algumas passagens, And I watched a couple of como clips por from exemplo do vice-presidente. it. For example, the vice president. Praticamente ele pregou uma mensagem. He practically preached a Falou sermon. muito mais da Bíblia do que de qualquer outra coisa. He spoke more of the Bible than of anything else. E eu estava assistindo a fala da viúva do Charlie Kirk, And I was watching what his Erica widow, Kirk. Erica, was saying. E dentre tantas coisas lindas que ela falou, And in so many beautiful things that she said, e diga-se de passagem, and I'm just saying, calcula-se mais ou menos entre as pessoas que estavam naquele estádio e em outras arenas anexadas àquele complexo, calculate that stadium and other arenas that were mais de doing the 100 same mil thing. pessoas. More than Nós 100,000 sabemos que people. milhões e milhões de pessoas estavam assistindo pela internet. And we know that millions of people were watching Eu já online. tinha ouvido na semana passada um relatório. I had already heard a report last week. Mais de 32 mil pessoas fizeram solicitação para abrirem o mesmo trabalho da organização dele nos campuses, Over em universidades. 32,000 people have requested to open a Turning Point USA place in their campuses. De 1 para 32 mil. From 1 to 32,000. De uma pessoa que estava influenciando milhares de alunos From one person that was influencing thousands of para students. milhares de alunos que vão influenciar milhões de The alunos. thousands of students that will influence Deixa eu dizer millions pra of você, students. Let me tell Se you, isso não é um grande sinal, if that's not a great porque sign, nas universidades, because in the aonde universities, abundou o pecado, where there was abundant sin, superabundou a graça. there de was Deus. overflowing grace. Mas uma das coisas mais lindas, But one of the most beautiful things, na hora eu não me contive, I didn't não contain conseguia myself. parar de chorar. I couldn't stop crying. Quando ela disse, depois você pode, When she com said, certeza haverão muitos cortes sobre For tudo que sure aconteceu. you'll see little clips of Quando ela everything that disse happened. assim, When she said, agora, now, alguns minutos atrás, a couple minutes ago, ela disse assim: she said, Charles viveu, Charlie lived. e ela falou tantas coisas lindas que ele viveu como She- propósito de vida. Talks about a lot of beautiful things that he lived as his life purpose. E ela disse sobre a missão dele de poder levar pessoas ao conhecimento de She Jesus. talks about his mission of bringing people to the knowledge of Não estou Jesus. dizendo que eu concorde com tudo aquilo que ele falou dentro da esfera política, I'm not saying that I agree with him in everything he said politically, mas não significa que eu não concorde com aquilo que ele crê dentro da esfera bíblica. but it doesn't mean that I don't agree with everything he believes E biblically. ela disse assim: And she said, e ele fez tudo para que pessoas como este homem que o assassinou fossem salvos. he did all of this for people just like the man that E ela killed him to be declarou para saved. milhões e milhões de And pessoas: she declared to millions of people, a esse jovem to this young que man assassinou o meu marido, that killed my husband, eu te perdoo. I forgive you. Você já pensou Have you thought about enquanto that? muitos estão esperando While many are expecting uma pena capital, a uma pena de capital, morte, getting the life como alguém que sentence, vai fazer justiça, like someone who's going to make justice, de repente a pessoa and suddenly this talvez person, mais afetada maybe the most affected diz person, assim: eu says, te perdoo. I forgive you. Porque o evangelho nunca foi sobre hate, sobre ódio. The gospel was never about O hate. evangelho sempre foi sobre amor. The gospel has always been about love. Se isso não for um sinal de Deus para um grande mover, If that's not a sign of God for a então, great por move, favor, then please releia a sua Bíblia
reread your e Bible reconsidere os seus valores. and reconsider your Porque o values. maior mover de Deus é a salvação de pessoas, Because the greatest move of God is the a salvation of people. salvação de vidas. Is the salvation of life. Um exército está se levantando. An army is being raised. Sabe qual que é uma das nossas maiores alegrias? You know what's one of our greatest E eu joys? diria mais que alegria, honras, And I'll say more than a joy é and honor saber is to know que você faz parte disso, that you're a part of that. que nós fazemos parte disso, That we are a part of that. parte daquilo que Ele está fazendo. We're a part of what He is Porque doing. embora temos direitos como filhos, Because even though we have rights as mas children, estamos aqui colocando os nossos direitos diante dele we're putting our rights before Him para correr essa corrida junto com o to Senhor. run this race with the Lord Dar continuidade and give àquilo que continuity Jesus começou a fazer. to what Jesus started. Vamos ficar em pé nessa noite? Let's stand. Sérgio Louvor pode vir aqui. The worship team can come back up. Vamos fazer algo aqui. Let's do something. Quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração coletiva nesse momento. I want to make a collective prayer right now. Mas antes disso, queria que você fechasse os seus olhos. But before that, close your eyes. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado por estar nesse lugar. Thank you for being in this place. Obrigado por nos encontrar neste lugar. Thank you for finding us in this place. Senhor, se existe alguém agora Lord, if there's anyone que now esteja aqui neste santuário that is here in this ou place acompanhando esse culto pela internet, or following along online, se existe alguém if there's anyone que precisa ter um encontro com o Senhor that needs to have an encounter ou with que you precisa se reencontrar com o Senhor, or that needs to re-encounter alguém que you, sua fé está tão fraca someone that their faith is so weak que ele não se sente filho, that they don't feel like they're children, ele não se sente herdeiro. they don't feel like they're an heir. Se existe alguém aqui esta noite, Senhor, If there's anyone here like alguém that que está tonight, ouvindo a voz, a or minha anyone voz, that's hearing my voice que precisa de ter um encontro that needs to have an encounter para a salvação. for salvation, Nós sabemos que os teus braços estão abertos, we Senhor, know that your arms are wide open para receber essas to pessoas. receive these people. Todos com os olhos fechados. Everyone with their eyes Queria convidar o closed. time de ministração para vir aqui à frente. I want to invite our ministry